Bom dia, pessoal. Bom dia. Todos me escutam bem? Bom, primeiro, agradecer a todos e todas que estão aqui hoje, dizer que é uma grande satisfação, uma honra poder compartilhar com vocês um pouco da experiência, tá, do governo digital brasileiro. Como foi falado, meu nome é Leonardo Ferreira, eu sou o CISO dessa operação e vou contar um pouquinho da nossa trajetória, as nossas entregas. E eu queria fazer uma provocação logo de cara, nesses 30 minutos, para que você CISO, né, você aspirante a CISO, você profissional de segurança, busque observar aqui a nossa agenda, porque eu busquei estruturar, tá, a nossa agenda basicamente em 4 grandes etapas, né? Eu até chamei de jornada do CISO. Então é muito interessante que muito do que vai ser falado aqui provavelmente vai fazer muito sentido para você no seu dia a dia, tá? Então a gente vai passar rapidamente pelo governo digital, comentar um pouco sobre o cenário de cyber e privacidade, destacar os resultados do programa de privacidade e segurança da informação. Então, você não pode pensar em estruturar um programa de cibersegurança sem resultados, sem KPIs, então a gente vai discutir e vou me permitir fazer algumas projeções, né, esse futuro em 2030. Então, são algumas provocações que eu sugiro fortemente que vocês anotem, registrem, que pode ser muito útil, tá? Então, a gente tem aí um roadmap, né, com 4 grandes etapas aí da nossa conversa, tá? Então, acho que é bem importante. Bom, eu começo aqui, pessoal, trazendo aqui para vocês uma primeira preocupação que todo CISO deveria ter, né, quando ele, né, assenta nessa cadeira, quando está aspirando a essa importante função de gestor de segurança da informação, que né, esse passo inicial que eu chamo de conheça o seu negócio. Então, é uma preocupação muito grande. Quando eu olho para cá, eu vejo aqui, né, uma necessidade de você conhecer as principais linhas de negócio, o que você está protegendo, quais são as joias da coroa daquela organização. O CISO ele precisa transcender essa barreira do nível técnico. Ele tem que começar a olhar e pensar em temas como governança, gestão de risco, falar a linguagem do negócio. Você não conseguirá sensibilizar o C-level das organizações, o board das organizações, com uma linguagem extremamente técnica. Olha, aquele momento, aqueles 15 minutos, aquele reporte mensal que você tem junto à alta administração precisa ser muito bem calibrado. Então, quando eu olho para cá e trago essa primeira provocação, a primeira etapa para quem está registrando é exatamente, conheça o seu negócio, seja um especialista, conheça a sua indústria, né? E é muito interessante quando eu olho para cá e coloco aqui a questão, né? Eu trago essa palavra focus aqui, mas uma provocação, né? Você vê que ela está distorcida, né? É uma questão, não tem uma visão míope em relação àquilo que você está entregando para a sua organização. A minha responsabilidade como CISO do governo digital é a viabilizar todos os serviços do governo digital. Então, essa aqui é uma primeira provocação, e aí eu trago para a minha realidade. Hoje vivemos a sociedade digital, vivemos, né, a economia digital, vivemos um processo de transformação digital intenso. Então, hoje, quando eu olho para cá, a gente tem uma população de 203 milhões de brasileiros, eu tenho 187 milhões conectados, né, utilizando a internet. Então, assim, o meu negócio, agora você para e pensa, você está na jornada junto comigo, você olha para o seu negócio, esquece o governo digital e pensa lá no seu negócio. O que eu estou dizendo agora, a etapa 1 dessa jornada que eu estou provocando, né, é exatamente assim, pense o seu negócio. Aqui eu estou olhando e tentando entender quais são os meus desafios. Bom, então eu tenho, como eu disse, uma sociedade digital. Aqui, pessoal, é a minha missão. A razão de existir da Secretaria de Governo Digital é que a gente tenha um governo para cada cidadão. E quando eu falo, eu chego quase na literalidade, porque vocês vão ver o tamanho da nossa operação. Então, provavelmente você tem lá o planejamento estratégico, a missão, a visão de futuro, os objetivos estratégicos da sua organização que você, CISO, precisa conhecer. A gente precisa olhar com muita atenção para aquilo, né? Eu sempre falo, né, na parte de gestão de crises, né? Crises existenciais, são crises que eventualmente vão impactar a sua organização de uma maneira tão forte que ela vai deixar de existir. Então você tem que entender aquilo que são, né? Já estou insistindo nisso. No meu caso,
A nossa meta é ter um governo para cada cidadão, é sobre customização dos serviços digitais. Dito isso, pessoal, só para vocês entenderem, vocês precisam conhecer esses números da sua operação. No meu caso, pessoal, eu tenho a responsabilidade de cuidar de 254 organizações. Aqui tem uma abordagem para dentro e para fora. Então, o nosso programa de privacidade e segurança da informação, a gente olha para 254 organizações. Quem são essas organizações? Todas as universidades federais do Brasil, todos os institutos federais, são 110, todos os ministérios, Exército, Marinha e Aeronáutica, todas as agências reguladoras, todas a Receita Federal, Tesouro Nacional, todas essas organizações seguem um único padrão de cibersegurança em todo o governo, e a responsabilidade é nossa. Então, a gente tem toda essa superfície, tá, de ataque que precisa ser, é uma preocupação muito grande. Por outro lado, pessoal, essas 254 organizações são as provedoras de 4.354 serviços totalmente digitais. Então, quando eu olho para isso, pessoal, esse número médio de serviços, eu estou falando de serviços como a pré-preenchida do imposto de renda, o meu INSS, a sua carteira de trânsito, ou seja, todos esses serviços digitais, uma vez que integram o nosso ecossistema, nós passamos a oferecer isso na plataforma GovBR, que eu diria que é o meu principal produto, a minha principal preocupação, como pensando nos aspectos de proteção de dados pessoais e segurança da informação. Tá? E por último, pessoal, hoje nós estamos chegando agora em dezembro, aproximadamente, tá? 162 milhões de contas ativas, que são as contas de vocês, as nossas, ou seja, a gente está falando aí de 80% da população brasileira hoje utiliza os serviços do GovBR. Então, essa é a minha área prioritária, essas são as minhas infraestruturas críticas, 254 organizações que nós precisamos proteger, tá? Então, assim, quando eu falo uma abordagem interna, o programa é voltado para tornar mais maduro e resiliente as nossas organizações de governo, que são as provedoras dos serviços digitais. Mas quando eu olho para fora, já há cerca de 3 anos, nós começamos a discutir questões como letramento digital. A gente tem uma preocupação muito grande de habilitar o cidadão para tirar o melhor dos nossos serviços digitais. Então, parte da minha operação é um trabalho de conscientização junto a esse público-alvo, que são os cidadãos em geral, que eu vou falar um pouco mais à frente. Dito isso, pessoal, chegamos na parte 2 da nossa apresentação. A parte 1 foi para você, entenda o seu negócio, calibre a linguagem de risco. Aqueles 162 milhões de brasileiros, nós começamos a falar de segurança para eles há muitos anos. Hoje, quando você entra na nossa plataforma, a gente fala de níveis de acesso. Hoje você tem uma conta bronze, uma conta prata e uma conta ouro. A conta ouro eu vinculei aqueles serviços mais nobres. A pré-preenchida do imposto de renda. Você precisa ter uma credencial ouro com camadas adicionais de segurança. Nós já passamos a fazer a identificação de equipamentos. É uma outra medida de segurança. Hoje, nós já temos, Caio, mais de 12 milhões de brasileiros que já habilitaram, né, o MFA, né, o segundo fator de autenticação na nossa aplicação. Então, paulatinamente, a gente vem aumentando, tá, as nossas barreiras. Quando eu chego nessa segunda parte, você, CISO, né, que está sentado aí, é uma preocupação assim, bom, eu tenho uma grande superfície de ataque, que eu acabei de mostrar para vocês, 162 milhões de usuários, eu começo a perguntar a respeito, tá, desse cyberespaço, desse ambiente que eu estou vivendo. E aqui, nesse segundo momento, você deveria fazer uma reflexão sobre o quão bem você conhece os atores maliciosos, o cybercrime, os hacktivistas que atuam no seu setor, na sua indústria. Então, é uma preocupação muito grande que eu tenho que endereçar os aspectos de cibersegurança, tenho que endereçar os aspectos de proteção de dados pessoais. Há um aumento da pressão regulatória muito grande no Brasil, né, desde 2018, mas eu começo a pensar também, pessoal, e o governo digital passou a ser considerado uma infraestrutura crítica do país. Semana passada a gente estava jogando, tá, pessoal, no Guardião Cibernético 6.0. Um dos setores que nós jogamos foi o governo digital. Então levamos todo o nosso ecossistema para exercitar
gerenciamento de crise cibernética. Então, quando eu olho para isso, geralmente eu recomendo, tá, ao CISO, né? Eu sou ligado lá ao programa, ao MBA de Cibersegurança da Fundação Getúlio Vargas, então eu tenho lá, em média, de 50 a 70 CISOs por ano como alunos, né? Quando chega nessa parte, geralmente eu provoco sobre conheça o seu setor, porque se a gente olhar para cá agora, pessoal, a gente vai ficar muito claro para mim, porque eu tenho várias preocupações, né? Eu tenho ameaças, né? Eu tenho riscos que eu tenho que administrar, eu tenho aspectos de compliance. Então, quando eu olho para aqui, né, eu adoro essa foto, porque assim, ela remete, né? Você poderia ficar uma manhã falando somente sobre esse tema, olhando para os desafios que eu tenho hoje, né? Então, assim, os nossos ambientes, né? As nossas aplicações, as nossas soluções digitais, elas estão rodando on-premise dentro dos nossos data centers, mas também estão rodando no ambiente de nuvem. Mas o mais complicado são os ambientes que nós temos híbridos. Então, os nossos desafios são muito variados. Então, quando chega aqui, como sintetizar isso para você que é CISO, que é aspirante a CISO, que é um gestor de segurança? Geralmente, pessoal, eu falo, eu gosto muito de relatórios setoriais. Então, aqui é o momento de você parar, tirar ali 1 hora do seu dia, se preparar durante esse período, porque assim, geralmente aqui, né, como nos preparar para esses novos cenários que são extremamente desafiadores. Aqui eu apresento para vocês, pessoal, isso aqui baliza o nosso trabalho no dia a dia, tá? Esse relatório de riscos globais, ele é muito interessante, porque ele fala da insegurança cibernética, tá? Recomendo que tirem foto, pessoal, porque isso aqui realmente vale ouro, né? É muito poderoso, né? O que traz, né? O que esses relatórios acabam trazendo. Então, esse relatório de riscos globais, ele coloca hoje, está no horizonte de 2 anos, né? A insegurança cibernética como a 4ª maior risco, quando eu olho para o mundo, tá? Ele pega lá uma lista de riscos, né? Desde crises humanitárias, guerras, né? Insegurança alimentar, todas essas questões ele coloca o risco de cibersegurança em 4º lugar. Quando ele projeta um horizonte de 10 anos, ele mantém nesse top 5, né, ele mantém dentro desses primeiros 10 riscos, tá? Ele mantém a insegurança cibernética, tá? Como um risco ainda, né? Como o 8º risco que eu deveria me preocupar. Ou seja, não teremos vida fácil pelos próximos anos. A verdade é que o nosso desafio vai continuar aumentando. Segundo o relatório, tá, pessoal, muito rapidamente, esse relatório lá de janeiro, ele traz exatamente projeções para o ambiente de cibersegurança. Ele trata de desafio de desigualdade cibernética, ele traz um ponto muito interessante de tecnologias emergentes. Então, assim, leitura obrigatória para nós, profissionais de segurança, para a gente sintonizar e tentar entender, tá, um pouco mais. Esse saiu, pessoal, o 3º ali, tá? Aí eu começo a falar de relatórios setoriais, mas sem nenhuma menção comercial, tá? Eu só estou dizendo pela qualidade do relatório. Esse relatório, tá, da IBM, pessoal, ele é muito interessante, porque ele fala lá, né, o custo das violações de dados, e ele tem uma série histórica no Brasil. Ele começa a falar que o custo, né, médio de um vazamento de dados no Brasil está em torno de 6 milhões de reais. E aí ele vai especificando, ele fala quais das indústrias estão sendo mais atacadas. Então é muito importante que você use um relatório como esse para você começar a falar de ROI, para levar para o board das organizações, olha, o custo, né, quanto que eu estou evitando de perdas para a minha organização, e é custo médio. A gente acompanha alguns casos que organizações, né, recebem sanções, né, orientações dos órgãos como a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a própria CVM, SUSEP. Então existe uma série de reguladores, tá, que existe uma preocupação. Então esse custo das violações de dados, tá, pessoal, é um relatório muito interessante que ajuda você a formar essa visão, tá, dentro desse momento 2 da nossa jornada aqui. Por último, pessoal, eu participei, alguns colegas que estão aqui participaram ontem também, do lançamento aqui no Brasil, tá? Estávamos com a presidente da Microsoft, falando exatamente desse reporte da Microsoft, que traz um cenário alarmante sobre o crescimento, tá? Desde modalidades e variações de ransomware, né? A questão de Estado-nação, e coloca o Brasil num ranking bastante desconfortável, né? O colega aqui estava lá ontem, né? E traz muitas preocupações. Léo, de quando que esse relatório? De ontem, pessoal, acabou de ser lançado. Então é algo, né? Eu fiz essa atualização esta noite. Vou levar esse relatório, porque eu acho bem importante o pessoal ter ciência, tá, dessas questões. Bom, avançando aqui, pessoal, como que nós, no governo digital, resolvemos então esse problema? Fase 1, entenda o seu negócio. Fase 1, entenda o seu negócio. Fase 2,
tá? Entenda o cenário aonde você opera. Mostrei alguns relatórios setoriais, a gente, não adianta a gente se basear em informações do senso comum, é muito importante que a gente tenha informações técnicas. No nosso caso, pessoal, nós olhamos e tentamos buscar endereçar esse desafio no governo digital, com os nossos mais de 160 milhões de usuários, tá? Criando um programa, tá? Que é o Programa de Privacidade e Segurança da Informação. Na verdade, o programa ele tem 3 anos de vida e 1 ano de implementação dida, mensurada, tá? Então, é uma preocupação grande, tá? Então, existe um programa. Qual é o objetivo do PPSI? Pessoal, de maneira muito clara, aumentar a maturidade e a resiliência das organizações, tá? Públicas federais. É muito interessante que vocês entendam que tem uma diferença entre maturidade e resiliência. Quando eu falo de maturidade, eu estou entendendo que é um processo lento, incremental. Esse crescimento é uma jornada de crescimento. Eu vou mostrar os nossos resultados já na sequência aqui. É muito interessante que os primeiros anos são muito difíceis. É um trabalho de mudança de mindset, mudança cultural. E a gente tem que ter paciência e, fazendo um trocadilho, resiliência, o CISO, o responsável, o líder de segurança por essa implementação. Então, assim, maturidade e resiliência. Maturidade remete à ideia de jornada. Agora, resiliência, pessoal, eu gosto muito de provocar, é um conceito da física, que fala exatamente sobre a capacidade de passar por um incidente de segurança, um possível vazamento de dados pessoais e conseguir me recuperar no menor tempo possível, com o menor impacto possível, tá? E voltando às minhas atividades. O Nassim Taleb, um libanês, ele fala sobre um conceito que vai além da resiliência, Eu até tentei emplacar isso no nosso normativo, mas o nosso jurídico achou não adequado, na época, Eu queria falar, eu quero tornar as nossas organizações antifrágeis, que é mais do que resiliente. Você passa por uma crise, mas você volta melhor do que quando você entrou na crise. Bom, mas eu me contentei com a resiliência. Então, a resiliência cibernética, o objetivo do nosso programa, aumentar a maturidade e resiliência cibernética de 254 organizações. Existe uma portaria, isso está disponível, está no nosso site da SGD, portaria 852 de 2023, que torna obrigatório, não é facultativo. Todas as organizações do governo federal seguem um único padrão quando o assunto é privacidade e cibersegurança. Eu voltei bastante inspirado de alguns países que eu tive a oportunidade de conhecer e alguns países entenderam. Olha, eu estou colocando em risco toda a minha nação. Então, o aspecto de cibersegurança, ele precisa necessariamente ter um caráter, em algum momento, mandatório. Tá? Então, isso aqui, quando eu trago aqui, pessoal, e como que a gente atinge esse objetivo de aumentar a maturidade e resiliência? Então, a gente tem um portfólio. Então, CISO, preste atenção nessa parte. Você precisa ter produtos. Você precisa ter entregas concretas para a sua organização. Então, aqui vocês estão vendo, a gente tem uma estrutura de governança muito forte, existem responsáveis setoriais. Semana passada, a gente acabou de fazer um evento com 1000 pessoas, tá? 4 responsáveis pelo programa em cada organização das 254, tá? Quem são os responsáveis pela implementação na ponta, pessoal? O DPO, o encarregado pela proteção de dados pessoais, o gestor de segurança, o CISO, o CIO, ou seja, o responsável pela parte de tecnologia da organização e os nossos controles internos. A gente chama de quadrado mágico. Esses 4 responsáveis são responsáveis pela implementação do programa dentro da organização. Tá? A gente criou um centro de excelência e um centro de resposta a incidentes, que eu vou trazer mais detalhes. Então, a nossa abordagem, pessoal, ela é bastante estruturada. A gente trabalha com o conceito de defesa, segurança em profundidade. A gente cria camadas para que o programa, para que aumente maturidade, tá? E resiliência. Aqui eu vou falar rapidamente de alguns resultados, tá, do programa. Não adianta você teorizar, você pensar o melhor programa do mundo sem fazer entregas. Eu sempre falo que é o rápido e devagar. O que vai manter a tua posição de CISO não é falar sim para tudo, para a alta administração ou para o board. São entregas que precisam ser feitas de maneira consistente. Faça o seu planejamento, tem entregas. Eu sempre falo, tem um livro muito legal, Os primeiros 90 dias do CISO, Ele chegou ali, em 90 dias, ele precisa apresentar um planejamento, as primeiras
entregas, ele precisa ter muita habilidade, tá? Para não desagradar o negócio, mas ao mesmo tempo ele foi contratado para levar uma mensagem. Não seja o siso do não, seja o siso do como, seja um viabilizador. Mas para isso você precisa uma mentalidade do negócio, tá? Então a gente tem um programa que eu vou trazer alguns detalhes para vocês, um programa de privacidade. A gente criou um centro de excelência, criamos um centro de resposta a incidentes já há alguns anos, tá? A gente tem um programa muito legal, já vou fazer um convite, nem sei se eu podia fazer, tá, Graça? Mas eu vou fazer. A gente tem uma agenda executiva às 11h20, tá? Aqui fora, acho que tem ali 18, 20 lugares, já tem alguns inscritos, mas eu vou aprofundar alguns desses temas. Se você quiser falar sobre o programa CISO Conecta, sobre liderança em cibersegurança, modelos de operações cibernéticas, eu posso aprofundar ali depois com mais calma, porque o tempo aqui é um pouco corrido, tá? Então, deixa eu falar dos resultados para vocês. Bom, o nosso programa tem 3 anos de vida, atende mais de 250 organizações, 160 milhões de brasileiros impactados, vocês, de alguma maneira. E olha o meu roadmap, eu tenho novas 6.000 organizações, tá? Já me disseram que eu tenho 10 minutos, mais 5 minutos que eu negociei com a Léa, então tá bem tranquilo. Ela disse que não, pessoal, eu só tenho 10 minutos. Eu quero 5 minutos, Léa, vocês falaram muito aqui no início. Novas organizações. Então, pessoal, nós soltamos a Estratégia Nacional de Governo Digital. Então, na verdade, a Estratégia Nacional de Governo Digital, ela sinaliza para todos os estados e municípios do Brasil, tá? Como nós entendemos no governo federal a transformação digital. Óbvio que não é obrigatório, é uma questão de coordenação federativa, mas um dos eixos da Estratégia Nacional de Governo Digital é exatamente privacidade e segurança. Então, vários estados brasileiros e municípios já passaram a adotar o PPSI. A nossa meta, tá? E temos métricas, tá, pessoal? Existe a Estratégia Federal de Governo Digital, que eu tenho metas até 2027 para aumentar essa maturidade. Todo ano eu tenho uma meta, um KPI que eu preciso perseguir até 2027. Crescimento da maturidade do início do programa. Gente, 25%. Hoje a Receita Federal do Brasil é 25% mais madura. O Banco Central do Brasil é 25% mais maduro, porque a gente segue, a gente mede e a gente vai implementando, tá? Usando aqui. Léo, qual é o framework que vocês adotam? É o CIS-8, é o NIST, é a ISO 27000? Na verdade, a gente customizou, baseado nessas boas práticas. Existe um framework de privacidade e segurança que é gratuito, tá? Está disponível para vocês aí. Ele tem 32 controles, tá? 13 de privacidade, 18 de cibersegurança, tem um controle 0, que é cyberhigiene na veia, tá? E tem 310 medidas. Então, assim, tempo médio de resposta a incidente, então a gente ficou mais resiliente, caiu em 35%, mais de 7.000 pessoas capacitadas. Segundo programa aqui, pessoal, é o nosso CISC. Aqui é musculatura, é capacidade de enfrentar os criminosos, de enfrentar, né, os fraudadores. Então, hoje, o nosso Centro Integrado, o CISC-GOV-BR, é uma unidade setorial do governo digital, e a gente, além de publicar alertas, recomendações, é uma unidade de resposta que se articula no Brasil, fora do Brasil. Realizamos testes de intrusão. Aqui é um centro de serviço, pessoal. Léo, eu gostaria que você fizesse um teste de intrusão na minha organização. Você manda um e-mail, manda uma autorização. Claro, são autorizados os testes, e a partir disso nós conduzimos testes de intrusão. Fazemos monitoramento contínuo de ameaças, né? Identifiquei uma ameaça lá na estrutura tal, eu dou um prazo de 48 horas para correção, sob pena de apuração de responsabilidade. 48 horas, porque aquele colega está colocando em risco todo o meu ecossistema. É uma coisa que está natural. No início teve muito ruído, mas hoje é como ir ao banheiro e voltar. Tem uma vulnerabilidade, eu peguei, notifiquei em 2 dias. Você tem que, pelo menos, endereçar um plano de correção e nós monitoramos isso daí. Aqui são alguns produtos que nós temos, tá? Chamaria atenção a questão lá do Tabletop Exercise. A gente fez um grande exercício agora, o Guardião 6.0, onde a gente simula crises, a gente coloca os nossos decisores em salas de crise exatamente para buscar resolver. Deixa eu dar uma corridinha, pessoal. Centro de excelência, pessoal, isso aqui é uma coisa muito legal. Muito legal na sua operação, a gente precisa capacitar, educar os nossos times, mas com uma orientação estratégica. Não pode ser capacitações, tá, que não tem uma conexão com o seu objetivo. Então, hoje a gente tem uma pós-graduação do programa, já temos 60 alunos estudando, 2025 mais 60 alunos, junto com a Universidade de Brasília. Então, a gente criou uma pós-graduação
do programa, específica para passar a nossa mensagem, que são multiplicadores, que são formatos, são os champions, são pessoas que estão na ponta trabalhando com privacidade e segurança. Em algum momento eu trago ele para o órgão central para passar uma temporada, alguns anos com a gente, e eu vou realimentando. Tá? Aqui temos cursos de média e curta duração. Tem um negócio bem legal, pesquisa e desenvolvimento. A gente quer exercer, estou até vendo a colega ali da Embaixada do Reino Unido, a gente quer exercer o nosso Cyber Power. Esse Cyber Power está escrito na Estratégia Nacional do Reino Unido. Está lá o primeiro-ministro dizendo, queremos influenciar para o bem, a nossa capacidade cibernética. Nós também queremos influenciar no Brasil. Então a gente tem um centro de pesquisa que a gente começou a desenvolver tecnologias, eu conecto universidades brasileiras e de fora, a gente paga bolsa para alunos de mestrado e doutorado no Brasil para pesquisar problemas que a gente tem. Tá? Só para dar alguns exemplos do que está acontecendo, vários institutos como o Banco Mundial, Banco Interamericano, organizações dos Estados Americanos, tá? Com interesse nessa temática. Vou correr um pouquinho. Programa CISO Conecta, tá? Isso aqui, na verdade, é um trabalho que eu faço junto com o meu time, tá? Pessoas sêniores do meu time, que a gente orienta os nossos 254 CISOs. Então, na verdade, eu tenho, é como se fosse BISOs, tá? Do negócio, que estão na ponta, 5 minutos com mais 5 dá 10 minutos, pessoal, tá bem tranquilo, tá? Então, assim, o CISO Conecta, pessoal, é um negócio muito interessante. Imagina que você está numa sessão Gartner, ou qualquer outro, Forrester, ou qualquer outro dos provedores, que você tem lá 1 hora por mês com aquele profissional te orientando como CISO. Então, eu tenho um pequeno grupo que eu oriento mensalmente, em torno de 20 CISOs, e as minhas equipes, a gente vai criando estratégia para que todo CISO tenha uma orientação. Como falar para o board das organizações, como falar para o C-level das organizações. Então, isso aqui é uma coisa bem legal, tá? Dá muito trabalho, mas é muito interessante. É muito interessante. Léo, eu queria entender como estruturar. A gente toma um café daqui a pouco ali, 11h20, e eu compartilho com vocês como que a gente foi criando esse mecanismo. Porque às vezes você é uma organização que tem 6 filiais, tem 10, tem 20, tem 30, você atende as lojas, você tem um ponto focal de segurança. Como orientar esse colega? Tem que ter um programa estruturado, porque senão você não vai conseguir padronizar, não vai conseguir ter uma atuação uniforme. Então esse programa decolou. Isso aqui é uma coisa interessante, eu gosto só de provocar, vou deixar uma mensagem aqui para vocês. Nós fazemos essa liderança de pensamento no governo federal. Estar num evento como hoje, esse aqui é muito importante para a gente passar a nossa mensagem, para a gente sinalizar o quão é importante. Então a gente faz esse alinhamento global. Então é comum a gente estar em fóruns internacionais falando do nosso programa. Mês que vem a gente está numa parceria com o país Portugal, para que a gente leve o programa para os países de língua portuguesa, ou seja, todo o continente africano que a gente está levando, ou seja, exercendo o nosso Cyber Power nessas regiões. Tá? É muito importante. Rede Nacional de Liderança, então a gente tem constantes eventos envolvendo CISOs, tá? Uma visão estratégica. Hoje, pessoal, eu estou nos 2 principais conselhos do Brasil como representante do governo federal, que é o Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais, lá ligado à ANPD, e no Conselho Nacional de Cibersegurança, ligado ao Gabinete de Segurança Nacional. São espaços que a gente tem que fazer uma disputa e defender os interesses do governo, do privado, da sociedade civil organizada em relação à evolução da cibersegurança no Brasil. Tá? Então eu chamo isso de liderança em cibersegurança. O que eu estou dizendo, CISO, é o seguinte: não acho que isso vai acontecer naturalmente. Você tem que fazer um projeto, colocar isso como um produto e falar, olha, vir num evento como esse aqui é um momento muito importante para você projetar, para você interagir, para você conhecer pessoas e falar do seu produto. Então, assim, é muito interessante. Por último aqui, pessoal, para a gente caminhar para o final, eu tenho mais 2 slides aqui e termino. A gente tem o nosso, que eu chamo de CyberOps, que é o nosso modelo de atuação. Então, pelo trabalho que foi feito nos últimos anos, nós assumimos, tá, a parte de cibersegurança do G20. Então, são 100 reuniões, tá, pessoal, que nós estamos fazendo. Vai acabar agora, mês que vem. Que bom, né? 17 e 18 de novembro, a gente vai para o Rio de Janeiro para fazer a cúpula, mas já foram mais de 100 reuniões. Então, a gente está responsável, tá? Criamos um modelo de operação em grandes eventos. Eu atuei em 2013 na Copa das Confederações, depois Copa do Mundo, depois Olimpíadas, e essa bagagem foi transferida para esse modelo que nós chamamos de CyberOps, que hoje a gente vem fazendo, que envolve informações desde infraestrutura, segurança cibernética de redes, de Wi-Fi, até de segurança sensíveis que são tratadas nesses ambientes. Então esse modelo é muito importante. Aqui fica uma mensagem. Não esqueçam do gerenciamento de crises cibernéticas. Não sabemos fazer gerenciamento de crise cibernética no Brasil. Infelizmente, tá?
Estou falando do público e do privado. Nós estamos amadurecendo. Participe de simulações cibernéticas. Já parou para pensar o que vai... Léo, a gente faz o tabletop. Não, não é sobre tabletop. O tabletop ainda está numa camada muito tática. Eu estou falando de salas de crise, gerenciamento de crise, envolver o C-Level, criar todo um cenário para que você eventualmente possa, em algum momento, exercer essa liderança. Então, assim, é muito importante. Caminhando para o final, pessoal, agora prometendo o meu último slide aqui, é só uma provocação, tá? É muito difícil você acertar, né? Todas essas organizações como Gartner, Forrester e outras, né? Acabam fazendo muitas previsões, muitas se concretizam e outras não, tá? Mas eu acredito que seja muito importante eu deixar aqui 5 provocações baseadas em relatórios técnicos que eu já mostrei para vocês, daquilo que eu imagino que sejam os nossos desafios, tá? Eu prometo, Leia, mais 1 minuto e eu termino, tá? Ela disse que é para terminar, tá? Então, assim, primeiro, desigualdade cibernética. As organizações mais maduras ciberneticamente continuarão a ser mais maduras nos próximos anos. Léo, isso é uma questão óbvia. Pois é, mas aquelas que não são maduras ciberneticamente continuarão a não ser. Como que nós estamos olhando para as nossas micro e pequenas empresas? Como que a gente está olhando para essa questão? Você está em que polo? Você é um maduro ou você ainda está em desenvolvimento? Segunda questão, tecnologias emergentes. Vai ser falado aqui no evento, foi falado ontem. Como você está se protegendo, trabalhando, tirando o melhor da IA generativa, os aspectos de IoT do seu ambiente? Você vem pensando na questão de criptografia quântica, computadores quânticos, criptografia pós-quântica? Gente, daqui a 10, 15 anos, olha, eu vou projetar aqui. Aquilo que a gente tem de barreiras hoje, eu já não conseguirei mais, tá, atender. Escassez de talentos no Brasil e no mundo. Saiu um dado de uma certificadora, a ISC2, tá? Saiu muito recentemente, tá? Dando um panorama, falta de profissionais em qualidade e em quantidade e em diversidade de 4,2 milhões de profissionais no mundo. O dado Latam, 600 mil profissionais. Agora, menos de um mês da ISC2, você pode pesquisar aí, 4,2 milhões de profissionais, tá? Então é um outro desafio que você tem. O risco cibernético, gente, daria para a gente falar muito sobre o risco cibernético da cadeia de suprimentos, então é um ponto de preocupação muito grande, tá? Que eu queria trazer aqui, não dá para explorar aqui agora, mas ontem, né, eu comecei até uma discussão com alguns CISOs sobre isso aqui. Você deveria olhar para os seus terceiros, com muita atenção, porque é por lá que hoje os criminosos estão entrando. Ele não consegue entrar no governo digital, mas ele tenta entrar nos meus fornecedores. E por último, esse alinhamento, tá, entre negócios, tá, e líderes de segurança, entre o CISO, que precisa calibrar uma mensagem adequada, tá, para esse board da organização. Por último, eu deixo meu contato aqui, já finalizando, pedindo desculpa mais uma vez, tá? Mas dizer que é muito importante, tá? Que a gente possa interagir, falar mais sobre esses aspectos que eu trouxe aqui, principalmente essas previsões, tá? Que eu acho que vale muito a pena a gente se conectar. Pessoal, muito obrigado, tá? E eu agradeço. Valeu. Muito bem.